Alerta Geral. 7h31. A reforma previdenciária está tramitando no Senado e nesse final de semana, técnicos que acompanham o senador Tasso Gereissati na relatoria da proposta de emenda à Constituição que altera as regras para a concessão de benefícios previdenciários começaram a trabalhar e se aprofundam a partir de hoje nesses estudos para a apresentação do parecer do relator dentro de 2 ou 3 semanas. O Carlos Alberto volta ao Alerta Geral com mais informações. Os assessores técnicos designados para acompanhar o senador Tasso Gereissati do PSDB na relatoria da reforma previdenciária começaram a trabalhar e, a partir desta segunda-feira, intensificam a leitura do texto com as mudanças nas regras das aposentadorias e pensões. Tasso trabalha com a data de 28 de agosto para entregar o parecer à PEC da Previdência Social na Comissão de Constituição e Justiça. Dos 21 senadores, 51 são favoráveis ao texto da reforma previdenciária aprovada pela Câmara Federal e que agora será submetido à votação no plenário do Senado. Entre os 51 votos favoráveis à reforma, 2 estão no Ceará, Tasso Gereissati e Eduardo Girão. Os números sob a tendência de votos estão em um levantamento do jornal Estado de São Paulo. De acordo com esses dados, 16 senadores disseram que estão indecisos, enquanto 13, entre eles o cearense Cid Gomes, se opõem às mudanças nos critérios e concessões dos benefícios do INSS. A maioria dos senadores quer votar, sem alteração, o texto oriundo da Câmara Federal. Uma mudança, porém, será feita, mas por meio de uma nova PEC, proposta de emenda constitucional, incluindo os estados e os municípios na reforma da Previdência Social. Com informações que mexem com seu cotidiano, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Os números mostram uma tendência de votos no Senado que já era bem previsível, Beto Almeida, porque entre os 81 senadores, a maioria já vem acompanhando de perto esse debate sobre a Previdência Social, com a tramitação da reforma na Câmara Federal, e há esse sentimento entre os senadores de que, sem alteração no texto oriundo da Câmara Federal, a reforma sairá do papel pelo Senado antes do final de setembro. E o senador Tasso Gereissati, que é o relator da PEC 06/2019, que mexe com os critérios sobre a aposentadoria, deu um diagnóstico em entrevista ao jornal Folha de São Paulo como um dos caminhos para a reforma previdenciária a andar com mais rapidez. Em uma declaração, Tasso disse o seguinte: quanto mais calado Bolsonaro ficar, mais fácil se aprova a reforma previdenciária. Jornalista Beto Almeida. Olha só, Luciano, para início de conversa, vamos pegar aqui pelos números, né? Que já mostra aí, esse levantamento feito aí pelo jornal Estadão, é de que já tem 53 votos, portanto, 4 a mais do que o mínimo necessário, que é de 49 votos favoráveis à aprovação da reforma nos 2 turnos de votação no Senado. Mas o governo espera mais ainda, Luciano. O governo espera, nós temos 81 votos no Senado, são 81 senadores. O governo espera pelo menos 64 votos favoráveis à aprovação da reforma da Previdência no Senado em 2 turnos. E aí, naturalmente, pesa o próprio entendimento que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, já tem da matéria e o próprio relator da matéria, como você bem citou, o senador Tasso Gereissati. Ele, nessa entrevista hoje muito clara, que o jornal Folha de São Paulo, ele faz uma avaliação considerando muito bom o texto, dadas as circunstâncias, do texto aprovado na Câmara dos Deputados nos 2 turnos. E vai além. A Folha pensou essa declaração dele porque ela perguntou o seguinte: o senhor considera que a aprovação da reforma da Previdência na Câmara foi boa, apesar do presidente Bolsonaro, apesar do governo? Ele disse, olha, não é apesar do governo. Na realidade é o seguinte, houve sim o empenho, né, e a liderança do presidente da Casa, Rodrigo Maia. E aí ele traz para o Senado quando ele diz, aqui no Senado existe uma boa perspectiva de aprovação, mas é preciso que o presidente Bolsonaro também contribua. E quanto menos ele falar, quanto menos se envolver em polêmica, quanto menos ele criar desgastes, mais facilita a tramitação e a tranquilidade na aprovação da matéria. Aí o senador Tasso Gereissati cita, por exemplo, 2 casos específicos. Um, que o presidente evite, por exemplo, encaminhar o pedido para o Senado de aprovação do filho dele, Eduardo Bolsonaro,
para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele acha que é uma matéria que pode trazer desgaste, que vai trazer polêmica e desviar o foco. O segundo ponto que ele também considera que deve caminhar com um pouco mais de lentidão, até para evitar que se distribuam o desgaste, é a questão da reforma tributária, porque é polêmica. Ele considera essa matéria da reforma tributária muito mais desgastante e demorada do que a própria reforma da Previdência, e que a coisa precisa caminhar lá no Senado, nessa fase agora, dessas próximas 3 semanas, de modo a não criar mais uma zona de atrito e, logicamente, trazer dificuldades para a reforma da Previdência. Ao ser questionado sobre as expectativas para a votação no Senado, o senador Tasso Gereissati disse o seguinte, Beto, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo: vamos ter algumas vantagens porque grande parte das discussões mais duras já foi feita na Câmara. Alguma participação do governo é importante, principalmente no relacionamento entre estados e municípios, que é um dos pontos que estamos querendo incluir e facilitar a aprovação por alguns setores que podem estar insatisfeitos aqui ou ali. Mas, basicamente, segundo o Tasso, a grande articulação está sendo feita por nós mesmos, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pelos grandes líderes da casa. Tá aí, ele trouxe, naturalmente, a responsabilidade, mas também o mérito de colocar que a aprovação da matéria não foi apesar do governo, foi também pela própria responsabilidade e pelo trabalho de liderança dos deputados e agora dos senadores. Ou seja, divide, naturalmente, esse mérito da aprovação da matéria na Câmara e do que vier a acontecer no Senado. Me chamou atenção também, Luzenor, uma coisa que a pergunta feita aqui para ele é o seguinte: se a reforma na Câmara, no caso, como é que ele via, por exemplo, a liberação de emendas para a aprovação da reforma da Previdência? O senador Tasso respondeu o seguinte: há uma ruptura do discurso durante a campanha e na prática do Bolsonaro quanto presidente? Claro, mas faz parte da nossa cultura, faz parte do relacionamento histórico do Congresso com o presidente da República. Não deveria ser dessa maneira, mas isso nós vamos resolver só com a reforma política. Não vai ser agora nessa reforma e nem no grito. É a resposta bem ponderada do senador Tasso Gereissati. São 7h38 e pela movimentação em Brasília, a previsão, Beto Almeida, é que no Senado a reforma previdenciária seja aprovada até o final do mês de agosto, até meados do mês de setembro, até o final de agosto. O senador Tasso Gereissati apresenta o parecer, o parecer como relator, a proposta de emenda à Constituição na Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, a PEC será submetida à apreciação dos senadores, onde precisa ser aprovada por pelo menos 49 votos favoráveis. Agora, tem um ponto aí que o senador Tasso Gereissati deixa avaliar aqui, que é a possibilidade, Luzenor, de trabalhar outras questões para inclusão na PEC da Previdência, paralela pelo menos, porque a gente está trabalhando disso, que é a questão da capitalização. Aquele sistema em que o trabalhador contribui e que ao longo do tempo da vida dele de trabalhador o dinheiro vai ser aplicado e ele vai receber esse dinheiro na aposentadoria, que não é necessariamente passando pela Previdência, pelo sistema de distribuição. O Carlos Silva, Beto, chega com outras informações sobre esse sistema de capitalização que mexe também com a vida dos segurados do INSS. O governo federal não se dá por satisfeito com a aprovação das regras que tramitam no Senado Federal como meios para os trabalhadores obterem aposentadorias e pensões e quer um pouco mais. A partir desta semana, os articuladores políticos do presidente Jair Bolsonaro entram em campo para medir a temperatura e sentir o termômetro de assimilação entre os parlamentares da apresentação de uma nova PEC, uma proposta de emenda à Constituição, criando o sistema de capitalização como regime previdenciário para os trabalhadores. A capitalização é uma espécie de poupança que o trabalhador faz para garantir a aposentadoria no futuro, na qual o dinheiro é investido individualmente, ou seja, não se mistura com o dinheiro dos demais trabalhadores. O sistema de capitalização será administrado pelos bancos e fundos de pensão. O modelo atual de previdência administrado pelo INSS é classificado de repartição porque quem contribui paga os benefícios de quem já está aposentado. O texto da PEC para a instituição do regime de capitalização está sendo preparado pelo Ministério da Economia
e pode ser enviado à Câmara antes do Senado concluir a votação da reforma previdenciária, que tem como relator o senador cearense Tasso Gereissati. Com informações sobre os bastidores da reforma previdenciária, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Bom, só para a gente já encerrar esse assunto da Previdência, pelo menos por hoje, que a gente vai falar disso ainda há muito tempo, eu achei interessante também aqui uma declaração do senador Tasso Gereissati dessa entrevista à Folha, quando ele fala da relação do executivo, mais propriamente do presidente Bolsonaro com o Congresso Nacional. E o Tasso Gereissati considera uma coisa horrorosa. Ele diz, olha, há coisas horrorosas com as quais a gente se acostuma e acaba não ficando tão espantado. Continua horrorosa, mas a gente está se acostumando com esse comportamento um pouco excêntrico de Bolsonaro. São 7 horas e 42 minutos. O Lael Cimente nos ouvindo pela...